Ao clima, voltam as fotos, as fotos que chamam a atenção de campos e construções, campos e moradias cobertos de geada, cobertos de branco. Situação vivida em determinadas áreas do estado ontem pela manhã, especialmente na Serra Gaúcha, na região de Cambará e também no Planalto Sul Catarinense. A Metsu-Meteorologia informa que ainda tem duas massas de ar frio que vão atuar nesta semana. Começa e termina sob influência de massas de ar frio com temperaturas baixas. A semana começou e vai terminar sob influência do ar frio, origem polar, mas não vai ser toda ela fria. Isto porque são duas incursões de frio em momentos distintos. A primeira já se deu no domingo, com queda brutal na temperatura. O sábado teve máximas acima de 30, chegando a 33,5 no interior do estado, no sábado. Na retaguarda, deu uma frente fria que trouxe chuva, raios, granizo e rajadas de vento. Chegou o frio. Estações apontam que no começo do domingo, registro de 4 graus em Canguçu, 4,8 em Bagé, isto no domingo. A variação do sábado para o domingo foi impressionante nas marcas da tarde. Chegando a 33,5 no sábado, no domingo não passou. No domingo, a temperatura mais alta em boa parte do estado do Rio Grande do Sul não passava dos 24, 25 graus. No amanhecer de ontem, o frio mais intenso ainda. Houve registros aqui na região, na casa de 4, 5 graus, mas chegou a 4,5 abaixo de zero em São José dos Ausentes. 4,5, temperatura negativa, lá em Ausentes, em cima da serra. 3,3 em Pinheiro Machado, em direção ao sul, temperatura negativa, 3,3 em Pinheiro Machado. 2 graus abaixo de zero em Soledade, alto da Serra do Botucaraí, 1,1 também negativo em Cambará, Bom Jesus e Erval, 0,9 em Vacaria. No amanhecer de ontem, as madrugadas mais frias da semana, a princípio ontem e hoje, com formação de geada em grande número de municípios. Só que, como é comum nesta época do ano, a influência do ar frio vai durar pouco. Por isso, após as tardes frias, tanto do sábado, da segunda como da terça, possivelmente amanhã, quarta-feira, tá tapado de cerração, nos informa o Márcio Steiner. Amanhã, quarta-feira, as temperaturas já vão ser um pouco mais altas, amanhã, quarta-feira. Quinta também. O aquecimento precede uma nova frente fria que vai trazer chuva em pontos do oeste, centro e sul, quinta e em quase todo o estado na sexta-feira. A frente virá antes da segunda incursão de ar frio e a 1ª de setembro. A nova massa de ar polar de menor intensidade do que a atual vai tomar conta do estado no sábado, trazendo um final de semana de encerramento da Expo Inter com frio e baixa sensação térmica. Não vai ser tão rigorosa como esta que está ainda em andamento, com temperaturas baixas hoje pela manhã, de novo em praticamente todo o estado. Mas depois das pancadas de sexta-feira, volta a fazer frio entre sábado e domingo. E depois já estaremos no mês de setembro. Depois tem a previsão na outra semana, passados 7 ou 8 dias, de mais uma situação com temperaturas, de novo, entre 6, 7 e 8 graus pela manhã. Nilo Cortez. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Tudo bom, Nilo? Esse mês já tivemos 3,7 graus, né? E já tivemos praticamente 31 graus. E agora está aí 5, 6, né? Da manhã, serração, e com isso não tem geada, aqui pelo menos é onde tem essa serração aqui embaixo. Mas é o nosso clima, né? E as plantas que se virem. Essas plantas em flor, assim, elas abortam muito dessas flores. Vamos ver.
tem que conviver com essa situação e arriscar algumas vezes, né? Isso é inerente ao gaúcho, né? O nosso agricultor é um herói nesse enfrentamento aí, né? Ganha umas, perde outras, né? E vai, assim, de uma forma otimista, levando a atividade da agropecuária. Mas, Paulo, em termos de novidade, já está sendo instalada armadilhas eletrônicas inteligentes. Elas fazem o controle integrado de pragas. São estações meteorológicas, vamos dizer assim, que nem uma estação meteorológica, com placa solar para energia. E ali eles colocam o feronômio com adesivo como armadilha. Os insetos vêm e ficam grudados. E esse equipamento consegue tirar fotografia dos insetos que estão ali, fazer a contagem, né? Tirar fotos se for preciso, tudo guiado eletronicamente do computador. Ainda mandando temperatura, né? As condições de temperatura, umidade, vento. Então o agricultor larga lá na sua propriedade, nas fazendas, e fica no seu escritório acompanhando a situação de lavoura. Pode colocar várias. Então é uma forma moderna aí de tecnologia que vem aí a auxílio dos nossos produtores. O tema de hoje, Paulo, eu recebi uma consulta lá de Marcos Souza, da Ilse e do Sereno Auler, que eles estavam tendo prejuízos lá na horta deles com lebres. E eu fiquei meio assim, e aí comecei a conversar com algumas pessoas, e sim, várias pessoas reclamam do ataque de lebre acima do normal. E talvez a gente tenha que pensar como trabalhar isso um pouco melhor. A lebre, essa de origem europeia, né, que ela foi introduzida na Argentina na metade do século, primeira metade do século passado, e lá por 1950 ela escapou do controle e começou a invadir o Uruguai e aqui o Rio Grande do Sul, né, em fim de contas o Brasil, pelas fronteiras. E hoje a lebre já é considerada uma das principais ameaças da fauna silvestre do mundo. O problema não é só nosso. Ela, onde ela entrou, ela está tomando conta. Como os predadores da lebre são poucos aqui, porque ela é uma exótica, e ao mesmo tempo estão desaparecendo. Então a raposa, falcões, coruja, cachorro do mato, a jaguatirica, lobo-guará, onça, né, que fazem uma espécie de controle, a gente praticamente não encontra mais, né, é muito difícil. E ela está tomando conta. E ela tem atacado áreas de reflorestamento, áreas de palmito, pupunha, os citros roendo a casca, maçã, soja, milho, feijões, cana-de-açúcar, cogumelo, hortaliças mais diversos, enfim, nogueiras. Ela na verdade, é um herbívoro, né? E come quase de tudo. Então, há um bichinho aí que está preocupando. Elas têm orelhas grandes que destacam em diferença ao coelho aí, e muito arisca, muito boa de audição, de tamanho de 50 a 70 centímetros, pesando aí de 2 a 7 quilos. As pernas traseiras, né, elas são muito fortes. E ela pode desenvolver até 70 km por hora na corrida. Ganha dos cachorros, né? Pula com facilidade 1 metro de altura e 2 metros de comprimento. E moram em tocas rasas, preferente em campos abertos. Elas ficam escondidas durante o dia e saem para se alimentar à noite. As fêmeas têm de 1 a 3 ninhadas por ano, período de gestação de 56 dias e cerca de 1 a 8 filhotes por ninhada. Então a capacidade de multiplicação dela é muito grande. Como controle, os produtores têm usado algumas alternativas, mas todas elas, Paulo, paliativas, elas duram por pouco tempo. E está sendo usado cerca elétrica, tela plástica, principalmente em pequenas hortas, pomares e viveiros, uso de luz com acendimento
com temporizador, aquele, né, que vai intermitente, com temporizador. O cipreste cortado e colocado junto às mudas e a horta, ele funciona como repelente, mas enquanto durar o odor, né? Passou o cheiro do cipreste, elas estão de volta. Também está sendo usado o uso de cabelo humano em saquinhos pendurados dos locais. Ele dura um pouco mais, mas começa a pegar, vamos dizer assim, receber chuva, ele vai perdendo o cheiro e elas voltam. Dá para proteger um pouco o saquinho fazendo um campanulazinha com garrafa plástica, aumenta um pouco o tempo de duração, mas os bichinhos passou, eles estão de volta. Também alguns produtores usaram a garrafa plástica como protetor, né? Mas isso aí também é muito limitado a poucas mudas, né? Funciona, né? Mas não é a forma de controlar mesmo. Alguns produtores ainda pintaram com tinta plástica à base de água, com 5% de criolina, e passaram nos troncos. Mas algumas lebres começaram a ruir acima de onde é que passaram as tintas. Ou quando passou o efeito do cheiro, elas terminaram roendo as plantas. Então, na verdade, o cachorro, né? O cachorro ele vai lá, espanta, tem as fezes, a urina do cachorro, que espanta ela durante um tempo, mas o próprio cachorro desiste porque ele não consegue pegar as lebres. É muito raro um conseguir pegar as lebres. E então restam o quê? A caçar. E o Rio Grande do Sul é o único estado no país que permite a caça de lebres e tem regulamentação com portaria a cada ano. O IBAMA é responsável, né, pela fiscalização de caça. E o caçador deve ser cadastrado para que então ele possa caçar. Tem aspectos burocráticos aí para a liberação dessas áreas. Aqui é preciso primeiro provar que está acontecendo os prejuízos, né? Então, por isso que eu digo, talvez um levantamento na região, né, se envolver um pouco mais outros municípios, a Secretaria da Agricultura, do Meio Ambiente do município, fazer-nos ver até onde está acontecendo isso aqui na região. Na fronteira, tem áreas liberadas em 50 municípios, principalmente da fronteira, para a caça de lebre. Então, já existe isso aqui no estado. Existe também o período, né, que o pessoal libera para a caça. Normalmente ela é permitida de setembro a fevereiro, e em janeiro, até uso um termo aqui que eu não conhecia. Em janeiro janeiro e fevereiro é permitido só com corricão, é caça com cão. Eu não sabia que existia isso. Ou cetrária, que é a caça com aves, com falcão, que não é usada aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, isso é permitido com essa portaria. E eu digo assim, e esses agricultores, né? Já a história das arapucas, a gaiola para pegar a lebre, né? Está sendo vendida, inclusive, pela internet. E a lebre foi considerado um animal exótico, invasora, e reconhecido como praga. Como aconteceu com o javali, que a partir de 2013 eles liberaram a caça para lá. Então, isso é um assunto aqui que talvez interesse a região, tem mais produtores, né? Inclusive em conversa com o prefeito, o João Dúlios, né, de Cruzeiro, né? E ele comentou que ali em Cruzeiro também tem lebre dando problema para produtores. Então, é um assunto aí. O corujão, chama de coruja, torre da igreja, né? Torre Sim. da igreja. Aquela que grita de noite quando passa voando e tem, parece que é um rasga-tecido cobre defunto, a gente chama. Uhum. Esse corujão pega muita lebre filhote. Pega filhote, pega filhote. É um controlador interessante. Onde tem esse corujão, normalmente a situação da população de lebres está mais ou menos controlada. E essa coruja gosta de fazer ninho
em forno de fumo, forno parado, torre de igreja, casas abandonadas, é a coruja maior, aquela grandona, da cara mais chata. Ela é um dos inimigos naturais. Importante essa ave aí, viu? O que resta ainda para nós, né, se a gente olhar a lista aí dos bichinhos, é pouca coisa. Predador, né? E sempre dá aquele embate quando tu vai enfrentar uma situação dessa com a área ambiental, né? Tem os defensores, aquela história toda, é polêmico o assunto, mas em algum momento tem que se tomar uma atitude. Se ela é considerada exótica, invasora e praga, se limitar a áreas, autorizar, quem sabe lá 1 ou 2, 3 pequenos locais, né, de caça, o uso da armadilha, né, alguma coisa assim, para o cara agir de forma consciente. Olha, a grande, digamos assim, o menor dos malefícios da lebre é que a procriação dela é bastante lenta, Nilo. Ela não tem colocado ninhadas grandes como os coelhos domesticados colocam. Quando se encontra uma ninhada de filhotes, não passa de 2 ou 3. É uma ninhada pequena, pelo menos aqui na região. O coelho não, o coelho coloca 6, 8. Outra situação que é muito preocupante e as ninhadas são abundantes é a tal de caturrita. Esta virou outra praga. Caturrita é um problema. Virou uma praga. Está tomando conta mesmo. Mas aí atacando milho, atacando nogueiras, atacando o que tem pela frente. Na região da fronteira eles têm a liberação para caça, inclusive. E o ninho tem 12, 14 filhotes? Sim, e lá em cima, né? O predador não vai lá. Ele não consegue chegar lá em cima. Tem algumas situações que estão fugindo do controle, né? Pois isso é uma coisa que... É o capincho, a capivara subindo os nossos rios aqui para começar a comer a lavoura de milho. Então, houve vamos dizer, tu eliminou o controle natural, ela começa a se multiplicar, né? Desregula tudo. Desregula tudo. Em termos de evento, eu lembro que a Expo Inter, né, a última semana, vai até domingo, está bombando lá, o pessoal está muito satisfeito. Vamos ver se eu vou amanhã lá. E vai até 4 de setembro, domingo. E um recado aí da FETAG, né, está lembrando que o Registro de Imóveis Rurais, né, o ITR 2022, ele vai até 30 de setembro, né? Então o pessoal tem que se antenar isso aí, vai passando ligeiro. E o abraço, Paulo, aqui para Lajeado, para a Geni Bortoleto, Imist e o Cristiano, que acompanham, diz que o radinho deles está soldado, o dial, diz que ali ninguém mexe, né? Acompanha todos os dias aqui a Rádio Independente. Para a Teotônia, para a Lídia Dain, secretária, colega de trabalho, técnica agrícola, que trabalhou na Emater, hoje está na prefeitura de Teotônia. E o prefeito Cruzeiro, João Henrique Dúlios, que nós tivemos uma conversa sobre o município no encontro que tivemos. Muito bem, Nilo Cortez sempre às terças-feiras, 5h30